Como é bom poder usar dois monitores para fazer a transmissão. Então, pessoal, boa noite, agora que está gravando novamente. Sejam muito bem-vindos para a nossa terceira aula referente ao mercado de capitais, mercado financeiro, gestão de investimento, mais especificamente o nome da disciplina. Hoje o tema da aula vai ser mercado financeiro nacional. Então a gente vai dar continuidade à aula passada, que a gente falava dos preceitos básicos, premissas básicas ali do mercado financeiro, que pode ser espelhado não só para o Brasil, mas também pelo mundo. E agora vamos focar mais especificamente em como o nosso Brasil está organizado nesse meio. Vou compartilhar a tela com vocês. Qualquer coisa, só lembrando, pessoal, caso apareça alguém que não consiga entrar, só me avisem que a gente tenta dar um jeito de autorizar a entrada da pessoa aqui, tá bom? Então, todos estão vendo minha tela? Fechou. Então vamos. Então, o mercado financeiro nacional. A gente vai passar aqui por esses 4 tópicos. Vamos começar falando dos órgãos normativos, entidades supervisoras na sequência, operadores, do maior para o menor, né? E por fim, outros intermediários financeiros, que também são operadores no fim das contas, só que eu achei importante ressaltar aqui, porque nós vamos falar um pouquinho mais deles no decorrer da disciplina. Vale lembrar, só que a aula de hoje, diferentemente das próximas, ela é uma aula que envolve muito mais, assim, tipo, o texto que está aqui basicamente foi tirado de tipo, leis e afins, sabe? Tipo, são textos mais técnicos, eu tentei modificar um pouco o linguajar, diminuir um pouco, mas ele explica basicamente como que eles são instituídos, quais são as funções e atribuições deles. Então, algumas coisas eu provavelmente não vou pegar e vou falar todo o texto que tem ali no slide, somente para não ficar mais cansativo, porque eu tentei colocar o máximo possível de informações aqui, porque como o assunto é um pouquinho mais técnico, meio que não dá para deixar de fora algumas informações, mas eu vou falar meio que por cima qual que é a obrigação de cada um, o que cada coisa faz, sem necessariamente passar por tudo que está descrito no slide, tá? É só para a aula não ficar muito mais comprida e muito mais cansativa. Então, começando. Órgãos normativos. O primeiro que a gente vai falar aqui é o Conselho Monetário Nacional. Foi criado pela Lei 4.595/64, que foi de formular a política da moeda e do crédito para promover o progresso econômico e social do país. Atualmente, ele é composto por 3 membros: ministro da Economia, presidente do Bacen e secretário especial da Fazenda. Por que atualmente? Porque cada governo, tecnicamente, tem a capacidade de modificar a estrutura desses tipos de conselhos e afins, tá? Então, por exemplo, que nem com a entrada do Bolsonaro, ele modificou a formação anterior e colocou aqui, por exemplo, secretário especial da Fazenda. Então, essas modificações podem acontecer a cada 4 anos. Se vocês um dia quiserem fazer concurso relacionado a isso, quiserem pegar alguma certificação financeira, vale a pena se atentar nesse tipo de detalhe. Caso contrário, fica mais a título de curiosidade mesmo. E como eu tinha falado, eu estou com rinite, então caso alguém não consiga entender o que eu esteja falando, queira que eu explique novamente, ou mesmo dê detalhes, só me interrompam, tá? Fico à disposição aqui para ajudá-los e tentar passar a informação da melhor forma possível. Principais objetivos do CMN. Adaptar o volume dos meios de pagamentos reais de cidades da economia, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos, orientar aplicações de recursos de instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e dívida pública interna e externa. Basicamente, ele controla o poder da nossa moeda das mais diversas formas possíveis e, ao mesmo tempo, tem um certo nível de controle ali e regulação sobre as instituições que atuam no meio, justamente com a título de poder manter essa estabilidade no nosso sistema financeiro nacional. Eu vou passar por várias tipos de instituições diferentes, vários tipos de conselhos diferentes, e vou. Só lembro dos detalhes, tá? Não precisa, teoricamente, aqui se prender a todos os detalhes de tudo que for passado aqui. Quando for necessário, cada novo tópico que eu for apresentar, por exemplo, quem controla isso, porque, digamos, tem que ter tal tipo de detalhe, algum tipo de relatório, alguma coisa assim, eu vou voltar e vou explicar novamente que quem regulamentou foi isso, por esse motivo, tá? Então, a ideia aqui é mais pegar por cima, assim, as responsabilidades de cada uma, ao ponto de entender o que é cada instituição, para depois, quando eu for citá-las novamente, já não ficar, digamos, partindo do zero. A segunda instituição aqui, no caso o conselho, seria o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. É o órgão normativo do setor de seguros do país e também possui atribuições relacionadas à previdência privada aberta. Ele é composto por 6 membros, ministro da Fazenda
e seu representante, superintendente da SUSEP e representantes do Ministro da Justiça, Banco Central do Brasil, Ministério da Previdência, Assistência Social e da Comissão de Valores Imobiliários. Desempenha, entre outras funções, fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização das que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação de penalidades previstas, fixar as características gerais dos contratos de seguros, estabelecer diretrizes para operações em seguro, prescrever os critérios de constituição de sociedades seguradoras, disciplinar a corretagem no mercado e a profissão do corretor. Basicamente, exerce as regras referentes a questões relacionadas a seguros. Pensa que cada tipo de conselho desse ele acabou sendo instituído com a ideia de proteger o mercado como um todo, para a economia não virar um caos, e ao mesmo tempo também proteger o consumidor final. Pense que nem seguro é uma questão complicada, às vezes, você sofrer, digamos, aquilo que o seguro promete cobrir caso aconteça a desgraça, e você receber de volta, às vezes tem muitas regras, e às vezes poderia ter muito mais, letras miúdas e afins que poderiam complicar você ter acesso àquilo. Por isso que existe toda uma estrutura em volta em questão de proteção. O Conselho Nacional de Seguros Privados aí também pode ver ali que tem atribuições relacionadas à parte de previdência particular aberta, certo? A ideia é de você pegar e ter uma previdência privada em alguma instituição, digamos como um banco e afins, e pagar todos os meses ali para compor uma previdência para você no futuro. Isso também tem regras, tem características principalmente relacionadas à parte para garantir que aquilo vai ser pago. Então tem regras, por exemplo, dizendo que você não pode pegar toda a previdência privada de uma pessoa e aplicar em ações, por exemplo. Porque daí o valor iria flutuar muito e já se perde a garantia ao longo do tempo daquela pessoa utilizar aquilo ali para se aposentar a partir do momento previsto, certo? Então, essas regras estão aqui muitas vezes para proteger o consumidor final. E podem ver, inclusive, que existem produtos bancários que eles automaticamente fundem esses dois conceitos. Tem algumas previdências privadas, por exemplo, que elas estão embutidas junto delas alguma espécie de seguro de vida. Tem algumas, por exemplo, que você paga ali uma taxa de administração para a sua previdência privada e junto tem um determinado seguro por algum N fator que pode acontecer, por exemplo, realmente, se você se acidentar, você pode receber, digamos, um valor maior de previdência, e tem muita variedade disso aqui. Mas, coincidentemente, tem algumas que são, digamos, feitos em conjunto. Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tem a função de regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, fundo de pensão. Eu acho que isso aqui eu tinha explicado na última aula. Tem duas diferenças entre previdência privada e o que seria, por exemplo, previdência complementar fechada, que seria o fundo de pensão. A previdência, no caso privada, ela pode ser oferecida por uma instituição bancária, qualquer pessoa que seja disposta ali a pagar aquela quantia mensal. Isso necessariamente não precisa ser uma instituição, um banco clássico, pode ser, por exemplo, tem aplicativos que fazem isso, tem alguns aplicativos propriamente de investimento mesmo, que você já consegue fazer uma previdência privada ali por dentro. A característica que seria basicamente que é o INSS, só que a diferença é que você vai fazendo uma espécie de poupança ao longo do tempo, que vai render uma rentabilidade X, dependendo do que aquele banco, aquela instituição vai garantir para você, e com o passar do tempo você vai conseguir, por exemplo, você vai ter uma data combinada lá, que você vai se aposentar e vai começar a receber fatias desse valor, dependendo da modalidade que você escolher. Por exemplo, pode ser a modalidade eterna, então esse valor vai sempre, você vai, digamos, pegar somente os rendimentos dele, sem diminuir ali o montante, o principal dele, ou você simplesmente pode pegar e pegando junto uma parte do valor que foi, digamos, juntado mais um pouco dos rendimentos para dar uma parcela um pouco maior por um prazo finito, por exemplo, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Alguns casos, por exemplo, se você pegar esse que é eterno, você pode passar para algum herdeiro para ele continuar recebendo aqueles investimentos ali. A diferença aqui para o fundo de pensão, que seria a previdência de entidades fechadas, seria que muitas vezes, no caso não muitas vezes, né, 100% das vezes, ela vai acabar sendo sempre assim. No caso, uma instituição ela vai criar um fundo de pensão para os seus funcionários, ou algumas pessoas instituem aquele fundo de pensão, que vai ser somente para essas pessoas que compõem um determinado grupo, por exemplo, funcionários de uma empresa, pessoas que são sócios de uma determinada coisa. Então, enfim, é um grupo pequeno de pessoas que vão todos os meses contribuir ali uma parte dos seus salários e rendimentos para juntar um fundo de previdência particular para cada um deles. A diferença é que vai ter algumas regras diferentes que podem incidir ali que são menos genéricas. Por exemplo, o meu fundo de pensão, que é pela Copel, no caso, ele tem, por exemplo, se não me engano, acho que 25% dele é investido em risco. Daí ele tem 50% em títulos públicos, daí vai diversificando ali um pouco mais para tentar aumentar um pouco mais a rentabilidade.
Isso algumas vezes é bom, por outro lado pode ser ruim também, pode realmente acontecer de acabar rendendo bem abaixo do esperado, mas é um pouco mais dinâmico e um grupo fechado de pessoas pode atuar ali dentro, sem contar que às vezes, como essas instituições acabam rendendo bastante dinheiro, eles acabam fazendo com os outros tipos de empreendimentos, e para aumentar ainda mais a rentabilidade das pessoas e conseguir pagar aquela estrutura. O interessante de um fundo fechado é que normalmente ele tem taxa de administração menor, então ele custa menos para você ir pagando ali para aquele dinheiro ser administrado e para aquele investimento ser feito, certo? Então, é bem interessante, por isso que tem regras diferentes, porque são para grupos de pessoas diferentes e em escalas bem diferentes. A quantidade de dinheiro normalmente é acumulado, por exemplo, previdência aberta, teoricamente é maior, porque tem um público bem maior ali como alvo. Já se for fechado, no caso, é determinado pelo tamanho daquela instituição que fez esse vínculo ali entre as pessoas. Beleza? Lembrando que se às vezes eu falar algo muito rápido ou passar de uma forma que vocês não consigam entender ou qualquer coisa assim, me interrompam, tá? Que eu explico novamente e explicar de outra forma. Eu tô tentando dar uma resumida assim nas coisas para não ficar uma aula muito longa e mais maçante do que ela já tem que ser, porque esse tema aqui é complexo. Complicado, né? Não necessariamente complexo. E tá mais para chato. Banco Central do Brasil, Bacen. Esse aqui, no caso, vai ser uma das coisas que nós mais vamos falar durante o curso, tá? Por quê? Porque ele envolve todo um sistema ali da aplicação. Porque o que, que as entidades supervisoras devem fazer, conforme te viu na última aula? Teoricamente, eles pegam os órgãos normativos, veem o que os órgãos normativos prescreveu como algo que deve ser executado e eles criam essa ponte entre aqueles que executam e aqueles que mandam. Então, eles praticamente desdobram as regras de uma maneira que fiquem compreensivas e, ao mesmo tempo, que eles também supervisionam os operadores naquilo que eles estão executando para ver se as regras estão sendo cumpridas. Então, por exemplo, quem trabalha em banco sabe o quanto realmente esse tipo de regulação acaba sendo pesada e acaba influenciando no dia a dia da instituição. O Banco Central do Brasil foi criado em 1964 com a mesma lei que instituiu o Conselho Monetário Nacional. É uma autarquia federal que tem como principal missão institucional assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e um sistema financeiro sólido e eficiente. Entre as competências do Banco Central do Brasil destacam-se assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e solidez do sistema financeiro nacional. Sempre que foi dado como exemplo na última aula, a questão da liquidez, que eles podem fazer, por exemplo, a emissão de títulos ou simplesmente pagar os títulos das pessoas, de maneira, recompra dos títulos, né? De maneira que eles consigam controlar a quantidade de moeda que está circulando, entre outras operações. Então, isso aqui realmente consegue manter e estabilizar as operações que eles fazem e o poder da moeda, o poder de compra da nossa moeda nacional. A questão é que a gente ainda assim acaba vendo grandes variações, porque esse sistema de controle ele não é tão poderoso e eficiente assim, ao ponto de você realmente conseguir segurar o extremo, mas você evita uma discrepância absurda. Executar a política monetária mediante a utilização de títulos do Tesouro Nacional. Fixar a taxa de referência para as operações compromissadas em um dia, conhecido como taxa Selic. Se algum de vocês já investe, vocês sabem quanto isso aqui realmente influencia alguns tipos de ativos, principalmente Tesouro Nacional, mesmo que tem o Tesouro Selic, que era um que, tipo, antigamente ele era o que tinha realmente a liquidez diária, tinha uma rentabilidade diária, era bem interessante começar a investir por ele. O ano passado, no caso, ele deu prejuízo, mas ele ainda assim é um bom meio de entrada para começar a entender esse sistema e ver como funcionam os principais tipos de investimentos. Controlar as operações de crédito de instituições que compõem o sistema financeiro nacional. Formular, executar e acompanhar a política cambial de relações financeiras com o exterior. Fiscalizar instituições financeiras e clearings, câmaras de compensação. Isso aqui a gente vai estudar bastante mais lá para frente. Emitir o papel moeda. Aqui é uma função bem interessante, principalmente porque já assistiu La Casa de Papel. Enfim, ele basicamente emite a moeda e dessa forma também ele acaba tendo, ele fica travado, né, a quantidade de moeda emitida, principalmente para não gerar inflação. Então, é um sistema interessante, a gente vai falar um pouquinho mais isso aqui lá para frente, mas não vem tanto aqui ao caso. Manter o nível de preço e inflação sob controle, manter sob controle a expansão da moeda e do crédito e a taxa de juros, executar sistema de metas para a inflação, divulgar decisões do Conselho Monetário Nacional, manter ativos de ouro e moedas estrangeiras para atuação no mercado de câmbio, conceder autorização para o funcionamento das instituições financeiras. Essa parte aqui é bem interessante, principalmente porque ele fica, né, em monitoramento constante das atividades que são feitas por essas instituições. Então, muitas vezes, por exemplo, pode haver queixas do Bacen que realmente prejudiquem as instituições financeiras caso elas descumpram alguma das regras. E não é difícil aqui acontecer, não. Vira e mexe até em competição interna de banco, às vezes acaba duas agências, por exemplo, e o mesmo banco acabam meio que uma denunciando a outra para acabar afetando, digamos, o bônus individual de cada agência. Esse tipo de competição interna acaba acontecendo bastante no meio financeiro, porque foi meio que a estrutura que basicamente os bancos encontraram para realmente conseguir bater metas cada vez maiores, mas os funcionários entre si acabam tendo uma relação bem hostil em algumas situações.
Então, respondendo a pergunta da Fernanda, o que acontece? Hoje em dia, principalmente quando o nosso mercado está meio caótico, assim, nosso país, é complicado saber o tipo de investimento que seria perfeito para ser feito. Mas a taxa Selic ainda assim é teoricamente uma boa forma e melhor que da poupança de você conseguir guardar o seu dinheiro e fazer ele ter uma rentabilidade X ali ao longo do tempo. Tem outras opções interessantes também, porque, tipo, dada a competitividade, porque há um tempo atrás existiam poucas corretoras e poucos meios, era, digamos, bem mais inacessível você conseguir fazer algum tipo de investimento, diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia, você, tipo, você pesquisar sobre qualquer coisa relacionada à área financeira, vai aparecer um monte de anúncios para você sobre as mais diversas coisas, Banco Inter, Nubank, vai aparecer sobre o PicPay lá, esses 210 do CDI, e por aí vai. Então, hoje em dia, tem muitas coisas que se assemelham à renda fixa, que você consegue pegar ali e investir de uma forma bem simplificada e consegue ter uma rentabilidade maior do que a poupança. Eu acho interessante, basicamente, investir em Tesouro Nacional, mesmo que tenha rentabilidade baixa, porque é um bom mecanismo para você conseguir, digamos, uma porta de entrada para aprender a investir. Porque ali você vai estar sujeito, por exemplo, aos tempos de compensação, você vai fazer um investimento, deve receber lá um e-mail dizendo que teu título foi comprado, está no seu nome, você começa a ter uma participação maior no mercado. Porque é simplesmente diferente do que você pegar e deixar ali no caixa do PicPay teu dinheiro rendendo, porque ali, teoricamente, você não está vendo como a magia acontece. Já se investir no tesouro é um bom meio de você começar a entender isso e também ter uma barreira maior, querendo ou não, de acessar o teu dinheiro. Principalmente se a pessoa tiver um pouco mais de dificuldade de controlar seu próprio capital. Por quê? É um pouco burocrático você sacar o dinheiro, não é necessariamente demorado nem complexo, mas para você sacar o dinheiro, digamos, se você quiser ele no mesmo dia, você vai ter que ali teoricamente, até no mesmo dia seria complicado. Você tem que sacar de um dia para o outro, no caso de cuidar o teu tesouro de um dia para o outro, para poder pegar e fazer a transferência no teu banco no dia seguinte. Então, esses processos e você tipo ter que entrar na corretora e fazer esse tipo de controle, permite que você tenha um contato maior com o tipo de investimento e acaba até servindo como porta de entrada para os demais. Então, acho que ainda é interessante porque tipo o próprio rendimento dele não é extremamente baixo, não é algo que chega a ser, por exemplo, que você tem que realmente ignorar, mas tem opções melhores. Hoje em dia está muito mais fácil você conseguir investir em formas diversificadas sem pagar taxa por isso. Então, às vezes, você pode ter um capital menor no Tesouro Direto e começar, por exemplo, às vezes, a arriscar em outras coisas, que sejam, digamos, um pouco diferentes, às vezes com um pouco mais de risco, mas a ponto de conseguir entender cada vez mais o mercado. Porque para investir, basicamente, você meter a cara é uma forma boa de começar a aprender. Às vezes vai perder dinheiro fazendo isso, mas se começar por pouco em pouco, provavelmente vai servir uma escola excelente ali. Então, eu acho que ainda assim vale a pena, mas em termos de rentabilidade, tem outras opções. São legais. A questão de você investir assim nesses títulos que são um pouco mais simples, às vezes eles têm, por exemplo, que nem ali no caso, o CDB tem liquidez diária, né? Então, às vezes, vai. Tipo, se você colocar o dinheiro no conta ali, basicamente ele já rende naturalmente CDI, acho que também no mercado pago. Em vários lugares, você nem precisa teoricamente investir ou reinvestir. Você nem precisa escolher, né? No caso do Nubank, você tem que escolher se você quer que seja, digamos, liquidez diária ou você quer deixar o dinheiro ali parado por um ano e afins, 2 anos, 3 anos. Vale a pena. Eu acho que, tipo, hoje em dia, com o cenário atual do Brasil, é meio complicado você ter uma rentabilidade garantida em você investir em renda fixa ou em algo que seja muito estável. Querendo ou não, se quiser ter uma rentabilidade que a gente tinha em renda fixa, tipo, há 4 anos atrás, o ideal é começar a investir um pouco mais no risco. Por mais que o perfil de investidores da pessoa seja muito conservadora, muito, digamos, quer ter muita segurança, vale a pena, às vezes, pegar e investir aos poucos, que tem no mercado de ações fracionárias, tem os fundos de investimento que você consegue comprar, tipo, unidades. Então, às vezes, vale a pena dar uma estudada ali para conseguir aumentar ainda mais. E é divertido, sabe? Tipo, você meio que se força a ficar estudando o sistema financeiro como um todo, buscar conhecer os fundos de investimento, as empresas em si. Então é um bom exercício, uma boa forma de se obrigar a estar acompanhando ele diretamente. E é algo bem viciante, na verdade. Tem que tomar cuidado só para não perder dinheiro, né? Enfim, qualquer coisa aí, continua comentando, a gente já volta a conversar. Superintendência de Seguros Privados. A SUSEP foi criada em 1966 pelo Decreto 6366, que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, como órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta e capitalização em resseguro. Suas principais atribuições são a fiscalizar a constituição e organização das sociedades seguradoras, capitalização, entidades de previdência privada aberta e resseguradoras na qualidade executora da política traçada do CNSP.
Só rapidamente, eu falo a questão de resseguro. Resseguro seria basicamente você dividir os riscos de deter um seguro com uma terceira instituição, tá? Porque às vezes ali você pega. Seria basicamente uma lógica similar com o derivativo, mas isso lá para frente eu faço uma conexão melhor e explicar exatamente por quê. Mas você é uma instituição que faz seguro para outras empresas ou pessoas físicas e afins, e você corre um determinado risco. Basicamente, o resseguro seria terceirizar esse risco por meio de alguma espécie de venda e transações entre as partes. Então, basicamente, você dilui vendendo parte do que compõe ali a renda para um terceiro. Mais para frente a gente vai tratar bem desse assunto aqui, tá? Mas só para eu não ficar perdido quando ficar falando a palavra resseguro. Ou não sei se ajudei, eu acabei piorando um pouco, né? Mas enfim. Proteger a captação de poupança popular que se efetua através de operações de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados provisionados, promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua expansão e o funcionamento das entidades que eles operem. Pensa que é complicado, por exemplo, você imaginar alguém, por exemplo, duas situações, a pessoa abrir um banco e a pessoa abrir uma seguradora. É difícil se imaginar esse negócio funcionar sem a pessoa ter um determinado capital já reservado para arcar como uma espécie de capital de giro ali dentro, caso realmente haja uma demanda maior do que esperado para pagar essas pessoas que precisam ser contempladas ali, certo? Que nem banco, precisa ter um determinado capital para garantir as questões do saque que as pessoas fazem. E aqui na questão do seguro é a mesma coisa. Então, basicamente, esses sistemas que existem supervisores, eles basicamente buscam garantir que os consumidores vão conseguir ter aquilo que eles estão contratando. Penso que se não houvesse muitas regras de controle e barreiras de entrada nesse tipo de atuação, seria muito fácil haverem golpes, porque bastava alguém abrir uma instituição, digamos, de seguro, começa a captar dinheiro das pessoas ali, fazer contratos, e no fim das contas ele simplesmente não tem como marcar quando começa ali a ver os sinistros, e ele simplesmente fale. E basicamente aquilo que as pessoas contribuíram some. Então, é bem complicado e por isso que tem muita regra, porque normalmente envolve uma capacidade de captação de recurso muito alta. É a mesma ideia, por exemplo, que é vista na questão é, de pirâmides. É bem comum hoje em dia a gente ver golpes de pirâmides. Eu tenho até que. Eu tenho um folder, achei bem interessante aqui, de uma empresa que fazia uma espécie de pirâmide com criptomoedas. Acho que todo mundo já chegou a ouvir isso aí lá por 2019. Tinha bastante papo, pessoas falando desse tipo de assunto, que você investia e dobrava teu capital, porque eles utilizavam o teu capital para investir em criptomoedas. Então, basicamente, ele dobrava semanalmente ou mensalmente, tinha um prazo bem curto para dobrar assim. E era pirâmide, obviamente. Porque, tipo, a criptomoeda tem um poder de valorização grande em alguns momentos, mas não é aquela coisa absurda também de dobrar de uma hora para outra tão rapidamente, assim, de uma forma garantida, que se alguém fosse ficar aplicando dinheiro constantemente, fosse sempre dobrando e dobrando e dobrando durante um longo período de tempo. Isso não acontece, nenhum tipo de ativo é assim, e se fosse, penso que isso chamaria a atenção de players muito maiores no mercado. Mas, como normalmente eles tentam buscar as pessoas pela ganância, o que é tipo o golpe tenta, acabam surgindo muitos golpes parecidos com isso, se espelhando um pouco de uma verdade, algo que as pessoas conheçam, mas conhecem de uma forma rasa, e criam uma estrutura em volta disso para parecer que aquilo faz sentido, e obviamente puxa pela ganância, a vontade daquela pessoa ganhar e multiplicar muito seu dinheiro. Daí as pessoas vendem carro, vendem casa e acabam aplicando tudo numa coisa que é furada. Esse tipo de sistema de controle evita evitar esse tipo de situação, já tornando você criar uma instituição financeira será algo extremamente burocrático e difícil. Normalmente, quando surgem esses golpes, eles acabam fazendo isso por baixo dos panos, por N maneiras diferentes ali, que são mais associadas realmente à estrutura de se montar um golpe. Zelar pela liquidez e solvência de sociedades que integram o mercado, disciplinar e acompanhar os investimentos da casa de entidades, cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP, exercer atividades que por este forem delegadas, prover o serviço de secretaria executiva do CNSP. Normalmente pode haver, até quando, no caso, o órgão normativo e a instituição supervisora, eles são meio constituídos num único ato, justamente por ter essas diferenças. E o conselho, normalmente vai ser feito por poucas pessoas, pessoas, digamos, de alto poder político, normalmente são pessoas que estão em cargos, que são indicados para compor aqui esses grupos. Então, eles realmente não têm essa capacidade de executar, ou muitas vezes até experiência de como tornar essa deliberação real, apesar de ser exigido que eles tenham esses extremos conhecimentos. Mas muitas vezes acabam não tendo por questões políticas. Enfim, cabe às entidades supervisoras realmente criar maneiras daquilo se tornar executável e realmente ver se aquilo é prático de ser aplicado. Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ela atua como entidade de fiscalização e da supervisão das atividades de entidades fechadas de previdência complementar, fundo de pensão, e da execução das políticas para regime de previdência complementar operado por elas. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social.
Isso aqui precisa ter muita fiscalização também, porque é muito fácil haver golpes. Eu vou explicar aqui rapidinho. Na próxima aula a gente vai falar basicamente a aula inteira sobre crimes do sistema financeiro. É uma aula acho que bem mais interessante, assim, em geral, por ter um tema mais apelativo, mas vamos só trazer aqui um pouco disso para esse momento aqui. Por que é interessante ter tanta fiscalização e tanta regra nessa questão de fundos de pensão? Teoricamente, se as pessoas acordassem, quem está fazendo parte do fundo de pensão, podia simplesmente chegar e falar de uma hora para outra, não. Eu aceito que o dinheiro que eu tenho ali que está sendo acumulado seja investido totalmente em capital de risco, de acordo ali que o gestor daquele nosso fundo esteja realmente fazendo uma boa ação. Seja, digamos, fazendo tudo de forma bem planejada, algo conciso, algo seguindo realmente uma lógica de investimentos e afins. Mas por que isso aqui não é tão fácil, não é tão difícil eu sei que sair dos trilhos? Porque é muito fácil ter espécie de investimentos fraudados, que você vai investir nele e só vai perceber que é furado ao longo do tempo. Eu gosto de dar como exemplo, por exemplo, um golpe. Eu não vou falar necessariamente um golpe, porque isso aconteceu dentro da empresa onde eu trabalho. Foi feito um investimento num fundo de investimento imobiliário por meio da diretoria diretamente. Eles investiram num fundo de tijolo, que é um fundo para construção de um shopping lá em São Paulo, que teoricamente ele é somente de um ativo, né? Seria unicamente desse shopping, desse complexo imobiliário sendo construído no mesmo terreno. E ele é basicamente uma espécie de fundo de investimento que era all-in. Você, tipo, se der certo, você ganha, se não der certo, não tem garantia nenhuma. A questão é que esse ativo ainda assim teria um valor fixo, porque ele foi um ativo criado por um banco específico, ele não é negociado na Bolsa de Valores, então não é qualquer pessoa que teria acesso, seria, por, digamos, para investidores selecionados que poderiam participar ali dentro, só que ele não tem garantia nenhuma. Então até ele dar problema, até você ver que aquele dinheiro ali realmente não representa nada, e não representa algo que você possa liquidar, ou que você possa simplesmente pegar teu dinheiro de volta, você demora tempo para perceber isso. Então, por exemplo, pensa num fundo de investimento, num fundo de pensão, que ele está ali acumulado, por exemplo, em 10 bilhões. As pessoas que vão se aposentando dificilmente vai exigir mais do que 5 bilhões do fundo, digamos, você ficar pagando isso continuamente ali e com uma garantia por um longo período de tempo. Então, pensa se não tivesse fiscalização, o gestor desse fundo ali de previdência, ele poderia pegar 5 bilhões disso e investir num fundo fraudado que foi criado justamente para desviar dinheiro por meio de corrupção dentro do próprio banco. Então ele vai lá e a instituição vai lá realmente e aplica 5 bilhões em alguma coisa que é frágil, digamos, algo que realmente não existe e que nunca vai dar rendimento nenhum, e é um risco extremo. E até esse ativo desvalorizar, vai ser realmente comprovado que aquele investimento deu errado. No caso, não vai ser construído nada e justificado que, digamos, acabou o caixa, estaria a porta e não vale a pena mais e algo assim. Então, esse processo pode demorar anos. E as pessoas que contribuíram para gerar aquele fundo de previdência podem nunca chegar a realmente saber que aquilo aconteceu. Podem demorar, por exemplo, 10 anos para perceber que aquele investimento foi feito. Nesse momento, o gestor já está longe de receber da comissão dele corrupta por ter feito essa ação. Então, é muito fácil ver esse tipo de brecha. Por exemplo, o Fundo de Previdência dos Correios. Houve, se não me engano, uma espécie de saque pela instituição própria, os Correios, para fazer aplicação em determinada coisa, e retirou do fundo de pensão e depois ele não conseguiu cobrir novamente. Então houve como uma espécie de desfalque ali dentro da instituição, no caso que emprega aquelas pessoas, no fundo de pensão delas. Então houve esse saque e realmente prejudicou elas. Então é muito fácil esse tipo de montante que vai sendo acumulado realmente chamar a atenção e fazer ali as pessoas, tipo, criar maneiras e acabar desviando esse dinheiro. Então tem que ser algo que realmente tem que ser muito supervisionado para evitar problemas. E que nem eu disse, que o celular na empresa não foi no fundo de pensão, foi o capital de giro da empresa. Só que até a empresa realmente, digamos, dado o formato dela, o meio que ela opera, no mercado que ela opera, demorou para ser notado que, por exemplo, houve essa questão desse desvio que deveria ter ser algo de liquidez diária para algo que seria bem difícil de vender. Então foi algo que foi fácil de ser mascarado e demorou-se, se eu não me engano, 3 anos para ser notado. Então é muito fácil já a merda ter acontecido quando se percebe o que aconteceu. Então por isso que tem essas questões das entidades supervisoras para realmente ter essa espécie de monitoramento e ter regras sólidas para impedir esse tipo de problema. E mesmo assim ainda acontece, coisa que a gente vai ver bastante na próxima aula. E por último, nossa querida aqui, que a gente vai falar bastante sobre ela, é a Comissão de Valores Imobiliários. Ela é fundamental para a gestão de investimentos. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandado fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Foi criada em 7 de dezembro de 76 pela Lei 6.385, com a finalidade de disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores imobiliários no Brasil. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo que fala das distribuições. Enfim, por que foi criada a Comissão de Valores Imobiliários? Pense que lá no passado,
o brasileiro não era tão difícil de quanto ele era hoje. Por exemplo, assim, lá na década de 60. O brasileiro sempre teve um amor muito grande pelo investimento literalmente imobiliário, que seria a ideia de você pegar e comprar terras, prédios e afins em lugares, em localizações que valem a pena, que provavelmente vão valorizar, e fazem grande investimento nisso e não faz investimento em mais lugar nenhum. Isso é muito comum, isso é uma cultura que já vem lá de trás e ainda se mantém viva hoje em dia. É muito comum, por exemplo, os pais e todo mundo aqui, eu acredito, tentar instituir na cabeça de todo mundo que é fundamental você comprar um imóvel próprio. Ter um imóvel próprio é o melhor investimento que você pode fazer na vida de vocês. Isso ainda se torna mais intenso ainda que você pega uma geração mais para trás, que nem, por exemplo, os avós e afins. Porque isso é a cultura do brasileiro. Essa é a necessidade de investir, por exemplo, em imóveis, ser algo factível e visível, vem de encontro com a realidade brasileira durante muitas décadas. O problema é que, como a gente viu isso nas primeiras aulas, o mercado de capitais, a estrutura de, por exemplo, empresas que captarem recurso, é praticamente fundamental para um país conseguir desenvolver determinados setores dentro dele de uma forma bem mais eficiente do que se realmente depender de empréstimo bancário. Porque pensa assim, se não tiver o mercado de capitais, as empresas têm que criar alguma estratégia para captar recurso. E basicamente não tem muitas. Então, o governo, para suprir essa necessidade, digamos, diante de um juros bancário que é alto, o que ele vai fazer? Ele vai fortalecer, por exemplo, o BNDES, para conseguir pegar e fazer empréstimo para as empresas. E assim não é uma coisa muito sustentável, porque tem uma demanda muito grande para esses recursos. Então o mercado de capitais vem de encontro a isso e consegue resolver muito bem essa questão. São pessoas que emprestam dinheiro para as instituições com determinado risco para as instituições se desenvolverem. E isso é interessante para o Brasil se desenvolver nos anos 60 e nos anos 70. Então, o Brasil meio que tentou fortalecer e incentivar esse mercado. Criar, por exemplo, isenção de imposto de renda, que é sempre uma óbvia, né? Quando você quer incentivar algo no Brasil, você cria isenção de impostos, porque a gente paga tanto imposto que isso acaba sendo uma coisa bem útil e bem vista. Mas, enfim, eles começaram a incentivar as pessoas a investirem em ações e outros títulos, de maneira que, por exemplo, tiraram os impostos de renda, facilitaram e criaram outras maneiras das pessoas conseguirem fazer esses investimentos de uma maneira muito mais eficiente, por exemplo, que a gente faz hoje em dia. E qual que foi o problema disso? A Bolsa de Valores não aguentou. Ela deu um crush ali no meio, um crash, né? Um crush é diferente. Crush é mais para amor, um crash ali é realmente um problema. Ela realmente quebrou, porque muitas pessoas foram para o mercado, realmente ela inflou demais, e normalmente tem umas situações econômicas específicas, vai ser em economia, quando realmente a demanda aumenta muito, e não tem a questão de não ter como se atender aquilo, seja por um bem fixo, bem físico sendo vendido, ou por exemplo, um título, o problema relacionado praticamente tende a ser o mesmo. O preço sobe lá em cima, acaba acontecendo algum problema, de alguém não conseguindo realmente vender, conseguir transitar com aquilo mais e com certos problemas. E afim, enfim. Para conseguir resolver essa situação e ter um controle contínuo da questão de oferta e demanda, e ao mesmo tempo ter uma política de incentivo e que as pessoas se sentissem seguras, foi criada a Comissão de Valores Imobiliários. Ela existe basicamente para impor regras de maneira que você, por exemplo, pessoa que quer investir, consiga investir tendo segurança, sabendo o que acontece dentro da empresa, porque ela praticamente cobra que a empresa apresente relatórios contendo detalhes em específicos, por exemplo, capital sendo investido, dívidas, planejamentos futuros e afins. Ela impõe uma série de regras que você pegar qualquer relatório trimestral de alguma empresa que tem ações na bolsa, vai ser algo gigantesco, de maneira que o que você quiser saber vai ter lá. Eu vou trazer alguns exemplos e vou postar depois nesse vídeo para vocês verem isso aqui quando chegar no momento mais específico, quando estiver estudando sociedade anônima. Mas tem muitas regras para você realmente ficar inteirado, de maneira que você se sinta seguro, certo? Tem regras específicas para evitar, por exemplo, uma flutuação muito grande nos preços desses ativos, tem regras específicas sobre os valores e como eles vão ser negociados, valor inicial e afins. Tem muitas regras para tornar isso aqui um mercado de confiança e um mercado um pouco mais estável do que seria se não tivesse essas regras. Então, isso aqui foi criado de maneira a criar esse meio de confiança, mostrar para as pessoas que isso aqui segue uma regra e é tranquilo prever. Tranquilo prever não, né? É tranquilo você saber monitorar as empresas e dessa forma tirar suas próprias conclusões sobre o que vai acontecer ali para frente. Isso aqui é fundamental para se desenvolver, principalmente porque também não existe só, por exemplo, as regras do Brasil. As regras que as empresas que, por exemplo, lançam ações da bolsa aqui no Brasil, para nós, consumidores locais, basicamente eles seguem regras internacionais, de maneira que investidores de fora também se sintam tentados e de maneira facilitada a investir criando também. E penso que isso aqui é fundamental para a nossa própria moeda também valorizar, e não somente para as empresas crescerem. Você lembra que a gente viu isso aí nas aulas passadas, que o valor da nossa moeda local é basicamente feita com base na questão de oferta e demanda da própria moeda, interesse, por exemplo, do externo, de comprar nossa moeda para investir aqui dentro, e afins. Então, você ter um mecanismo facilitado para trazer investimento para o nosso país
melhora a vida de todo mundo que está aqui, não necessariamente só quem investe, mas para todo mundo que vive no Brasil em si. Então, esse sistema de transparência, essas regras claras que as empresas são obrigadas a seguir para conseguir comercializar e captar recursos por meio do mercado de capitais, só é possível por meio da Comissão de Valores Imobiliários. As principais atribuições e competências da CVM: estimular a formação de poupança e aplicação de valores imobiliários. Então, criar maneiras de isso aqui ser atrativo das pessoas realmente investir nesse tipo de situação aqui, não manter o dinheiro parado dentro de um banco para o banco fazer isso por vocês. Promover a expansão e funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Como que se faz isso? Com regras sólidas também, horários de operações, regras específicas, se o valor subir muito ou baixar muito, você simplesmente fecha as negociações. Bastante coisa, a gente vai ver mais detalhes mais para frente. Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa de balcão. Compreender também a diferença desses dois aqui, tá? Tem a bolsa de valores, tem mercados negociados, digamos, paralelamente, diretamente por bancos e outros agentes. Tem suas regras também, é um pouco diferente. Proteger os titulares de valores imobiliários e os investidores no mercado contra emissões irregulares de valores imobiliários e contratos ilegais. Tem aquela situação que eu passei ali com a minha empresa, que no caso a empresa onde eu trabalho, ela pegou e investiu por meio de um diretor num investimento que era, digamos, de um alto risco, sendo que ele nem poderia fazer isso. A CVM tenta regulamentar e impedir que esses investimentos sejam criados. Obviamente existem dobras que podem ser feitas, a gente vai ver isso aqui na próxima aula, mas ainda assim esse tipo de segurança já evita muito problema que possa acontecer. Evitar ou coibir modalidades de fraude e manipulação, assegurar o acesso público a informações sobre valores imobiliários negociados e as companhias que os têm emitido, realizar atividades de credenciamento, registro e fiscalização de editores independentes, administradores de carteiras, analistas e consultores de valores imobiliários, agentes autônomos, entre outros. O que acontece aqui? Para você trabalhar no mercado financeiro, mais especificamente, por exemplo, se quer trabalhar no mercado de capitais, normalmente você vai precisar de uma determinada certificação para te garantir que você pode atuar em determinada área. Eu acredito que alguns de vocês aqui devem seguir, por exemplo, a Nath do Me Poupe. A Nath do Me Poupe, agora ela tem o professor Mira lá com ela, e o professor Mira fala, ou falam para dele, em quase todo vídeo que ele aparece, que ele é um analista CNPI. Certo? A gente vai falar mais para frente sobre as certificações que existem, mas a CPI basicamente é o único tipo de certificação, né, que você pode ter que permite que você faça, por exemplo, indicações de ações para as pessoas. Isso evita que apareça muitos YouTubers falando que vale a pena comprar uma ação ou não? Não evita, porque uma indicação direta seria basicamente fazer uma análise seguindo metas específicas, que pode ser fundamentalista, você realmente analisar a empresa, ver, por exemplo, o caixa dela e análises numéricas dos balanços daquela empresa para ver realmente, tentar prever o futuro com aquilo, ou realmente informações que aquela empresa divulgue para o mundo e afins, ou análise técnica seria basicamente você analisar os gráficos e flutuações daquela ação e outras relações matemáticas que necessariamente estão atreladas aos dados daquela empresa. O analista CNPI ele pode seguir ambos os caminhos, mas ele vai ter uma especialização e uma certificação que garante que ele consiga fazer análises técnicas e análises fundamentalistas ali de uma maneira eficiente e correta, comprovado que ele tem conhecimento para aquilo. Então, ele fazendo essas análises, ele pode pegar e divulgar e indicar ações para as pessoas por meio dessas análises que ele fez. Outros tipos de profissionais, por exemplo, o CEA, ele pode fazer indicações de ações, mas somente se for embasado um relatório de análise de ações que que um analista CNPI tenha feito. Então é bem regulamentado para evitar que apareçam muitos charlatões no caminho e façam simplesmente indicações tipo, sem base nenhuma. Por exemplo, ele vai ver ali que a Petrobras baixou ali de, sei lá, R$ 28 para 22 agora, e fala, não, compra ação da Petrobras que vai subir para 28 até o final do ano. Mas baseado em quê? Às vezes a pessoa somente tem fama e tem um know-how adquirido com base em nada, o que acontece muitas vezes por youtubers ou pessoas que atuam na social media, mas conseguem ser famosos por carisma e não necessariamente por conhecimento técnico, e acaba indicando coisas e acaba prejudicando financeiramente as outras pessoas. Então, até nisso, a CVM atua regulamentando para evitar que as pessoas sofram as consequências de golpes. Então, isso aqui é bem controlado. Nas próximas aulas eu vou trazer algumas certificações para vocês saberem também que existem, principalmente quando entrar em algumas áreas específicas, que nem ações e afins, para vocês saberem que existem e como funcionam. É garantia que você ter uma certificação dessa, você vai ganhar bem, vai conseguir trabalhar numa XP Investimentos, vai ficar rico? Não. Mas às vezes é um caminho tipo necessário, é obrigatório você ter isso, e é algo interessante se você realmente quiser atuar aqui dentro, certo? É algo que facilita e permite também uma forma de você acabar estudando investimentos, ao ponto de conhecer mais como funciona esse tipo de análise e conseguir aplicar para si mesmo, caso não queira atuar dessa forma profissionalmente. E as certificações não são tão absurdamente caras assim.
O CEA eu acho que custa uns 600, 700 reais numa única tacada para fazer a prova. O CNPq é mais caro, acho que para tirar as 3 certificações dele saiu mais ou menos uns 2.000 a 2.500 reais, pode ser até menos se você já trabalhar em banco. Mas detalhes que a gente vai ver mais para frente. Não me perco e acabo fugindo muito do assunto e entrando em outras coisas. Enfim, agora vamos falar sobre o penúltimo tópico, que são os operadores. Temos aqui como um dos principais do nosso cenário nacional o Banco do Brasil. É o mais antigo banco comercial do Brasil, uma cidade de economia mista, capital público e privado, então tem ações na bolsa ali para você conseguir pegar e investir no Banco do Brasil se você quiser. É também uma empresa aberta que possui ações cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O Banco do Brasil opera como agente financeiro do governo federal e é o principal executor de políticas de crédito rural e industrial. Então, além de simplesmente ele poder recolher dinheiro para o governo, seja pagando multas, pagando impostos e afins, ele também utiliza, digamos, o capital recolhido especificamente ali para incentivar determinadas áreas de interesse do governo. Então, ele pode criar linhas de crédito de empréstimo com juros extremamente baixos para aquilo que foi interesse de desenvolvimento econômico nacional. Então, se determinada área, por exemplo, metodologia foi interessante, ele pode criar uma linha de crédito para isso. Do mesmo jeito que, por exemplo, a área rural, se tiver necessário desenvolver, por exemplo, áreas rurais em específico, em determinadas regiões, ele pode criar linha de crédito para elas. Isso aqui é fundamental, isso aqui provavelmente vocês vão ver na disciplina relacionada mais, por exemplo, na parte de gestão internacional, certo? De comércio exterior e afins, porque, querendo ou não, para um país se destacar, ele tem que incentivar, utilizando capital próprio, em determinadas áreas, de maneira que ele se torne mais competitivo, tanto ao ponto de precisar importar menos, e às vezes até criar um possível meio de exportação para utilizar melhor commodities daquela região e afins, por N razões, ou até mesmo o seu bloco econômico, então às vezes pode ter diversos interesses diferentes de por que desenvolver determinados segmentos dentro de um próprio país. E aqui no nosso, no caso do Banco do Brasil, é um dos principais agentes para isso. Temos o BNDES. Esse aqui é famoso, principalmente na época que a corrupção estava escancarada e afins, e tinha muita coisa que se indagava, que está sendo utilizada erroneamente, o dinheiro do BNDES. Mas o que é o BNDES? Ele é basicamente uma empresa pública do governo, com um certo nível de independência, que ele possui linhas de crédito para financiamento para o desenvolvimento de empresas. Certo? Ele é basicamente para isso. Tem áreas de interesse, no caso, ele vai poder divulgar, por exemplo, editais com linhas de crédito específica para coisas que foram mais interessantes para o país. Então, basicamente, ele é como se fosse uma espécie de Shark Tank para empresas nacionais. Houve casos que foi utilizado o BNDES para fazer investimento no exterior e afins, mas às vezes, por exemplo, eram empresas nacionais que foram para o exterior. Daí tem várias situações específicas do porquê isso foi justificável ou não. Tá? Essa é uma discussão muito ampla. Mas, enfim, eles existem basicamente para desenvolver e atuar, digamos, de certa forma, junto ali ao Banco do Brasil, mas de uma forma mais ampla aqui, criando linha de crédito para as empresas se desenvolverem. E não necessariamente só desenvolverem e aumentarem sua renda. Também outras questões, por exemplo, a empresa se desenvolver de uma forma mais sustentável. Por exemplo, o BNDES pode ter uma linha de crédito para empresas se modernizarem e colocar em painéis solares nela para gerar energia limpa para aquela instituição. Então, tem fundos específicos para aplicações específicas. Isso é útil porque vem do encontro com o interesse nacional. Obviamente, isso aqui pode vir a ser desvirtuado dependendo do interesse do governo naquele determinado momento, mas ainda assim, é algo bem interessante e tem um grande necessidade do Brasil disso aqui realmente existir. O problema é que no nosso país existe muita corrupção, seja qual governo for, vai acontecer corrupção, e esse problema, que talvez se realmente as pessoas colocassem mão na consciência e votassem de uma forma, digamos, mais basicamente parecido com o que a gente estava vendo, que é análise fundamentalista e técnica, certo? Você analisa o que está fazendo de uma forma menos sentimental e algo mais realmente aplicado, e você conseguir melhorar a aplicação desse tipo de recurso. Mas sempre vai acabar havendo alguma espécie de desvio, mas ainda assim não invalida a necessidade disso aqui existir para o desenvolvimento nacional. Caixa Econômica Federal é a instituição financeira responsável pela operação das políticas do governo federal para habitação popular e saneamento básico. No fim, o governo utiliza a Caixa para executar suas políticas, que são basicamente com cunho de, não vou dizer assistência social, porque é uma área bem específica de atuação, mas enfim, para ajudar realmente a população carente em determinadas situações. Além das atividades comuns do banco comercial, o CF também atende trabalhadores formais por meio do pagamento da FGTS, PIS, seguro-desemprego, beneficiário de programas sociais e apostadores de loterias. Essa parte aqui em específico é basicamente um monopólio da área de jogo. Tem outras situações, tem outras instituições são autorizadas também a operar essa parte, digamos, de jogo de azar, mas a Caixa no Brasil é praticamente um monopólio nesse tipo de segmento pela quantidade de capital que ele circula e até mesmo por ter uma espécie de controle dos meios de acesso. É fácil você fazer ali uma espécie de aposta por meio de uma caixa econômica ali
né, que vai regular. Enquanto a partida tem os jogos do bicho que se encontra em tudo que é canto aí, também ninguém é preso e o jogo não é limitado em si, né? Mas enfim, as ações da Caixa priorizam setores com habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviço. Então, para o Brasil, vai ter aplicações mais específicas para o desenvolvimento de indústrias e para empresas em geral, até mesmo para empreendedores por meio do sistema agrícola e afins. Já a Caixa, ela é algo bem mais aplicado ao cidadão, então ele presta serviço mais especificamente para as pessoas, para os cidadãos e não necessariamente para as empresas, apesar também de ele atuar como um banco e poder ter linhas de créditos e financiamento para empresas também, tá? Mas o foco dele principalmente é fazer as políticas do governo chegar ao cidadão comum. Agora, o que são instituições financeiras monetárias? São aquelas autorizadas a captar depósitos à vista do público. O que é depósito à vista do público? É simplesmente você chegar com o dinheiro que você ganhou e não vai precisar gastar esse mês e guardar lá para render ou simplesmente para guardar lá. Pode ter outras aplicações, que nem, por exemplo, você vai fazer um título de capitalização. Você vai deixar teu dinheiro lá rendendo. Rendendo não necessariamente, às vezes nem de correção vai ter. Você vai concorrer a, sei lá, a sorteios e afins, tá? Então, são instituições que são autorizadas a pegar esse dinheiro das pessoas e segurar ele por um determinado tempo, seguindo as regras específicas para cada tipo de instituição. Atualmente, apenas os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, os cooperativas de crédito, os bancos múltiplos e carteira comercial possuem essa autorização, tá? São esses aqui, a gente já vai falar um pouquinho mais de cada um deles. Banco comercial, capta recursos por meio de depósitos à vista e a prazo, intermedia a circulação de recursos entre investidores e tomadores de empréstimo. Então, o que eles fazem? As pessoas não sabem o que fazer com o seu dinheiro, então eles falam, ó, deixa o dinheiro aqui comigo, ele não vai desvalorizar, eu tô te fazendo um favor, você deixar o dinheiro aqui, talvez até cobre uma cesta de tarifa para você deixar teu dinheiro aqui, enquanto a partida eu vou pegar teu dinheiro e vou investir ele, e vou ganhar dinheiro em cima dele, basicamente o que o banco comercial faz. Cooperativa de crédito. A diferença é que a cooperativa de crédito, ela não é uma espécie, digamos, uma empresa que está ali querendo lucrar em cima do dinheiro das pessoas que ele captou. Cooperativa de crédito é uma espécie de associação de pessoas que cada vez, digamos, tem mais pessoas participando ali ou se uniram para guardar o seu dinheiro por meio de instituição sem fins lucrativos. Então são pessoas, um grupo de pessoas X, que tem seu dinheiro ali guardado, mas eles são basicamente sócios daquela instituição. Então, aquela instituição não tem fins lucrativos, ou seja, ele vai ter taxas menores, vai ter provavelmente um juros menor também. Ele vai pegar e, por exemplo, quando no final do período ele tiver ali efetivamente algo próximo ao lucro, que seria ter uma receita operacional positiva, ele vai pegar esse dinheiro e vai ratear as sobras entre as pessoas. Então, basicamente, ele vai ter uma PLR ali no fim das contas. Não é aquela coisa absurda, né? Porque depende da quantidade de dinheiro que você tem ali investido, depende de N razões diferentes, mas você vai ganhar algo ali que um banco jamais pagaria. Por isso que eu acho que cooperativa de crédito é algo muito pouco usado pelas pessoas comuns. Normalmente quem utiliza é mais empresário ou pessoas que entendem do meio ao ponto de saber que vale a pena ou tipo que ela vale a pena para ter esses objetivos pessoais, tá? Às vezes é melhor ter um banco comercial porque tem mais agências e afins, mas para outras pessoas o cooperativa de crédito também funciona muito bem, ou até mesmo hoje em dia porque não ter ambas, né? E utilizar o melhor de cada um dos mundos. Normalmente eu conheço pessoas que, por exemplo, utilizam as cooperativas de crédito para pegar e pagar as contas diretamente no caixa. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de utilizar aplicativos e sistemas digitais. Eles preferem cooperativa de crédito simplesmente porque as cooperativas de crédito normalmente possuem menos fila, porque tem menos usuários, as pessoas têm medo, não sabem o que uma cooperativa de crédito faz, então tem menos usuários. Então é mais tranquilo de chegar lá dentro e ter um atendimento personalizado, principalmente para pessoas mais velhas. Mas vale bastante a pena. Se você quiser abrir uma instituição, uma conta de instituição bancária, considere cooperativa de crédito também, tá? Não vão somente para aquelas que fazem comercial de Natal, totalmente subjetivo, que não fala nada que o banco faz, mas tem um comercial altamente afetivo, assim, de pessoas se abraçando, famílias felizes e afins, tá? Foquem mais em números e em dados para ver se realmente aquele investimento vale a pena ou não. Bancos múltiplos com carteira comercial. Além do banco comercial, acumulam funções de outras carteiras, como a de investimento e a de câmbio. Basicamente, os bancos que a gente conhece, eles acabam sendo banco múltiplo, porque além de tudo, se tiver dinheiro parado lá, teu gerente pode te oferecer para você chegar e investir aquele dinheiro. Às vezes você realmente precisa de converter teu dinheiro que você tem lá para uma outra moeda e pode fazer o câmbio diretamente para o teu próprio banco. Então os bancos acabam atuando principalmente com os bancos múltiplos, tá? Eles começam a absorver mais serviços, de maneira que eles consigam ganhar mais e acabam tendo essa característica aqui.
Demais instituições financeiras. Incluem instituições financeiras não autorizadas a receber depósitos à vista, desenvolvem as operações típicas do intermediário financeiro, como captação de recursos e empréstimo, além de prestação de serviços financeiros. Todo mundo conhece alguma empresa que basicamente é uma instituição financeira que ela atua como uma espécie de tipo, não tem jeito de falar, ela faz empréstimo para as pessoas, faz empréstimo consignado, faz empréstimo com garantia de alguma determinada coisa, tem às vezes juros inclusivos mais baixos, é bem fácil ver, principalmente nesses jornais policiais de meio-dia, vira e mexe tem alguma delas fazendo campanha lá. Eles focam principalmente pessoas para fazer empréstimo consignado, né? Então pega funcionário público, pega idosos, aposentados, aquela vez por filho mal intencionado pedir para os pais e avós fazer empréstimo para ele. Então, enfim, tem várias instituições que elas não pegam e não retêm o capital das pessoas para esse dinheiro valorizar de alguma forma, ou fazer uma poupança, mas eles atuam oferecendo serviços financeiros que às vezes um banco oferece e eles podem ter uma atratividade diferente aqui, porque são especializados nisso, tá? Então é um outro foco, mas existe sim várias instituições que se diferem dos clássicos bancos. Demais instituições financeiras. Nós temos agências de fomento, associação de poupança e empréstimo, bancos de câmbio, bancos de desenvolvimento, banco de investimento. Algumas delas aqui, por exemplo, banco de desenvolvimento e banco de investimento, eles têm atribuições muito parecidas. Você tem que pegar e fazer, por exemplo, empréstimos específicos para ajudar áreas específicas em determinadas regiões. O que acontece é que no passado, quando eles foram criados, eles tinham atribuições mais separadas, que eram diferentes e que eram facilmente vistas que cada uma faz e a outra não faz. Só que o problema, que a gente vai ver algum exemplo daqui a pouco, é que, às vezes, pela própria pressão, acabaram cedendo e ampliando os meios de atuação de cada uma delas, tornando elas muito mais parecidas do que deveriam. Tem companhias hipotecárias, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de crédito é um microempreendedor, é empresa de pequeno porte. Praticamente todos aqui visam lucro também, só que de formas diferentes, oferecendo pequenos serviços que os grandes bancos oferecem, só que às vezes com atratividades maiores, como por exemplo, custo menor pelos serviços. Que nem, por exemplo, banco de câmbio, você vai numa casa de câmbio, seja num shopping onde for, provavelmente a taxa do câmbio para você comprar aquela moeda vai ser menor do que se você pegar e for num banco comercial clássico. Então, as instituições vêm aqui com interesse em atender públicos diferentes, às vezes por questão de acesso e representação em específicas regiões, ou simplesmente ser atrativo porque o preço cobrado pelos serviços é menor, tá? Eu deixei elas aqui listadas sem grandes explicações, porque para nós aqui não vai ter uma grande necessidade de conhecer elas. Em geral, até mesmo pessoa que visa uma certificação, dificilmente vai ser necessário conhecer isso aqui, tá? Somente numa espécie de prova muito específica. Mas, enfim, é interessante saber que elas existem e caso haja interesse, não é difícil também buscar informações sobre elas. Se quiser, eu divulgo aqui uma bibliografia complementar, dados sobre elas. E por fim, nosso último tópico de hoje, outros intermediários financeiros. Deixa eu ver se o meu microfone está funcionando corretamente. Está funcionando. Outros intermediários financeiros, sociedades, corretores e títulos de valores imobiliários. Sua principal atividade é a execução de ordens de compra e de venda de ativos para os seus clientes. Se vocês já viram ali, por exemplo, como funciona a Bolsa de Valores, já tentaram brincar com o simulador, que nem a gente vai fazer aqui nessa disciplina daqui a algumas aulas, que eu vou introduzir para vocês o simulador, vou pedir para vocês criem contas e brinquem lá, valendo nota, claro. O que que ela faz? Basicamente, ela faz gestão de ordem de compra e ordem de venda. Por quê? Digamos que você quer comprar a ação da Sanepar, por exemplo. SAPR4, sei lá, ação preferencial da Sanepar. Você quer comprar essas ações. Como é que funciona? Normalmente, se for mercado fracionário, você pode comprar quanto você quiser, ou se for comprar no mercado oficial, mercado, digamos, tradicional, você vai ter que pegar e comprar em lotes de 100. Então, você vai dizer, eu quero comprar 100 ações da Sanepar, e vai escrever lá, tipo, ordem de compra de 100 SAPR4, pelo preço X. O que que a sociedade corretora de títulos e valores imobiliários faz? Ela vê alguém que esteja querendo vender, nosso Brasilzão, que queira vender ele para você 100 ações da SAPR4 pelo mesmo preço que você está querendo comprar. Então, basicamente, ele junta essas ordens de compra e de venda de maneira que dá match e você consiga, obviamente, efetuar essas vendas. Isso aqui parece algo teoricamente simples, mas é extremamente complexo e uma importância extrema para o nosso sistema de valores imobiliários funcionar. Porque se não tivesse esse sistema ligado de compra e venda, não haveria liquidez e diminuiria muito a atratividade atual nesse tipo de mercado. Podem auxiliar o investidor na medida em que disponibilizam para os seus clientes informações provenientes de seus departamentos técnicos de análise de terceiros. Ou seja, além de fazer essa interligação de compradores e vendedores, eles também pegam as empresas que emitiram esses títulos e divulgam para as pessoas que compraram esses títulos, né, que fizeram a aquisição desses títulos, os dados referentes a esses investimentos. Então, eles também intermediam a entrega desses relatórios.
Então, querendo ou não, facilitam ainda mais a maneira de você obter acesso a informações. Existem outros meios de obter informações também, por meio de relatórios pagos, por meio de dados de analistas, por meio de plataformas específicas de determinado tipo de investimentos, para conseguir informações adicionais. Mas as informações básicas já fornecidas aqui já vão ser bem ricas. Podem também administrar fundos de investimento. No caso, eles podem criar fundos de investimento, que nem, por exemplo, a XP faz bastante isso. A XP tem vários fundos. Tem, por exemplo, a China 11, que investe em empresas da China, né? No caso, que nem algumas que conhecem, AliExpress, Alibaba, e Shopee, Extreme e várias outras lá. São cerca de 600 empresas e criaram um fundo de investimento para investir nessas empresas chinesas. Tem também outro fundo deles que é para investir em ouro. Eu acho, se não me engano, é Gold 11 o nome, não tenho certeza, mas enfim, você investe em ouro. Tem fundos de investimento para investir em criptomoedas, tem fundos de investimento que são os mais básicos para investir em imóveis, investir em grupos de empresas, em ações. Então, sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários eles podem criar esses fundos, emitir títulos que representam participação nesses fundos e vender para as pessoas, certo? E cobrar taxa de administração em cima das pessoas que compraram esses títulos. Normalmente circula entre 0,3% e 0,5% ali ao ano. Não é algo muito considerável, mas existe ali uma taxa de administração, tá? Então, eles são autorizados a criar esse tipo de fundos. Então, quando vocês verem um fundo, saiba que normalmente ele vai estar atrelado, né? Tipo, 100% das vezes vai estar atrelado a uma instituição que criou esse fundo e faz a administração dele, tá bom? Agora, uma outra que é extremamente parecida, mas ligeiramente diferente, sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Atuam na intermediação de títulos e valores imobiliários até o início de março de 2009, as sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários não estavam autorizadas a operar em bolsas de valores, e quando faziam, operavam por meio de uma corretora de valores. Então, eles basicamente seriam uma espécie de intermediário que atuava entre o consumidor final e a corretora de valores. Então, basicamente, eles tentavam facilitar, por meio de outros serviços que eles prestavam, a compra e venda de ações ou de outros tipos de ativos ali no meio. Só que a partir de 2009, a título de simplesmente facilitar e aumentar a atuação delas no mercado, porque elas já eram bem existentes, elas começaram também a poder atuar fazendo esse tipo de transação diretamente sem depender de uma corretora de valores. Ou seja, hoje em dia quase não tem diferença entre elas. Se for ver, elas são simplesmente pequenas ou até mesmo ignoráveis. Tanto que, tipo, normalmente a gente vê as grandes corretoras ou empresas que oferecem vendas de ativos ali ou de títulos imobiliários, mas a gente dificilmente vai saber em qual categoria ela vai estar enquadrada, simplesmente porque a partir de março de 2009 elas são praticamente iguais. Enfim, por fim da disciplina, outros intermediários financeiros. Nós temos administradoras de consórcio, basicamente coletam dinheiro a título de comprar bens para pessoas em determinados tipos de situações, por exemplo, carros, casas e afins. Sociedade de arrendamento mercantil, sociedade corretora de câmbio, instituições auxiliares, instituições de segmento de seguros, capitalização e previdência, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar, fundos de pensão. Então, o que eles fazem? Eles basicamente ligam as pessoas a determinadas coisas por meio de serviços, que nem, por exemplo, ela pode pegar, vender para vocês uma previdência privada e por meio do dinheiro que vai cada um de vocês, ela investe para garantir que essa previdência realmente exista e vai aumentar o capital de vocês ao longo do tempo. Ela pode atuar simplesmente por meio de, que nem, por exemplo, seguro. Ela pode ter uma instituição que vende seguros de instituições diferentes. Ela não é aquela que cria o sistema de seguro, mas ela vende para as pessoas. Então, o intermediário basicamente seria isso: seria alguém que intermedia as relações entre o consumidor final e a quem realmente presta aquele serviço de uma forma facilitada. Ou seja, o serviço que eles prestam tem que vir de encontro ao interesse do consumidor para facilitar a ligação entre essas pontas por meio de serviços que forneçam informação, simplifiquem o processo de participação em N coisas diferentes. Por exemplo, você pode optar por fazer uma previdência privada que invista em mais coisas, ao invés de você mesmo pegar seu capital e investir. De certa forma, eles são um facilitador para vocês, tá? Então, basicamente, essa relação deles. Eles facilitam por meio de fornecer informações e serviços. E cobram por isso. Então, gente, hoje eu falei bastante, acho que essa aula deu mais ou menos 1 hora. Mas, igual eu disse, essa aula aqui é um pouco mais maçante, ela é mais cansativa, porque ela envolve essas questões bem técnicas aqui. As próximas aulas a gente vai começar, por exemplo, a falar mais sobre a questão dos próprios investimentos em si, quais são os que existem, para que servem, quais são as finalidades, quais são as regras, a gente vai começar a falar isso na próxima aula. Daí a gente vai falar também, tendo uma aula específica sobre fundo de investimentos, uma aula específica sobre ações, uma aula específica sobre questões, por exemplo, normas e regras e a importância delas, transparência em relação aos investidores, governança corporativa e
Por aí vai. As próximas aulas começam a ter tópicos que são um pouco mais chamativos e atenciosos. Só que isso aqui é importante porque vira e mexe eu vou acabar chamando e fazendo referência a algumas instituições. Então é importante saber que elas existem e qual o papel delas nessa situação. Alguma dúvida, pessoal? Eu agradeço imensamente a presença de vocês hoje. Imagino que muitos vão começar a sair agora de supetão, mas enfim. Obrigado por ter vindo na aula de hoje. Lembro a vocês que, assim como as últimas aulas, a gente vai ter tem formulários Google anexado embaixo do tópico no Lava, com 5 questões, valendo cada um ponto, ou seja, valendo 0,5 na média final, referente ao conteúdo dessa aula, tá bom? Então, peço a vocês que respondam lá, não deixem tudo para a última hora, para que assim não fiquem lá depois muito aperreados no final do bimestre, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Conseguiu entender o conteúdo? Eu falei muito rápido? Tem alguma coisa que vocês desejam saber mais informações? Ou ficou alguma dúvida no ar? Beleza. Então, gente, em geral, beleza, imagina, eu que agradeço a presença de vocês por estarem aqui ouvindo eu falar de toda essa terminada técnica aqui. Espero que algumas partes tenham sido enriquecedoras para vocês. Enfim, então, para a aula de hoje é isso, tá? Tem 5 questões lá para vocês fazerem. E na próxima aula a gente vai falar sobre os investimentos em si. Não, peraí. Na próxima aula a gente vai falar sobre investimento. Na próxima aula a gente vai falar sobre os crimes do sistema financeiro nacional. Então, eu vou caracterizar os tipos de crime que existem e trazer exemplos para vocês. E na outra aula a gente começa a falar dos investimentos propriamente ditos, tá? Então, a próxima aula a gente vai falar sobre bastante crime, então um tema naturalmente interessante, então não percam. Aguardo vocês na próxima semana, seja presencial ou EAD, dependendo de como o Estado vai se comportar amanhã ou depois da manhã. Beleza, gente? Um grande abraço a todos, fico à disposição para dúvidas por WhatsApp ou por qualquer outro meio de mensagem disponível, e uma ótima semana a todos. Vejo vocês na próxima aula ou no WhatsApp. Obrigado, gente. Vou encerrar aqui a gravação.